Europa. Mostramos no último vídeo que o país mais visitado do mundo para o turismo é os Estados Unidos, mas agora vamos mostrar o continente mais visitado do mundo, a Europa. O seu vídeo diário te apresenta hoje as 10 melhores cidades para você conhecer na Europa. Viena. Há uma grande diferença entre transitar entre edifícios históricos e palácios de uma grande cidade europeia e visitar Viena. Na capital austríaca, o passado está vivo. Anualmente, celebram-se mais de 150 bailes de gala na capital austríaca, uma tradição que data da época dos Habsburgo, que abriram salões imperiais para habitantes da cidade. A alfaiataria que fabricava algumas das casacas do Império ainda está em atividade sob a tutela da mesma família. O centro antigo de Viena tem uma quantidade de atrações peso pesado que chega a causar angústia em quem tem poucos dias na cidade. Boa parte das atrações de Viena está localizada dentro do entorno do Ring, como os melhores museus, o Hofburg e a Catedral de Estevão. Portanto, uma vez lá dentro, o negócio é caminhar pelas ruas e amplos parques da área. Como é a capital de um antigo império, a oferta de bons restaurantes em Viena é ampla e diversa. De comidas árabes a comidas japonesas e até fast foods americanos. Ninguém passa fome por lá. Matterhorn. Não é à toa que Matterhorn é chamado de a Montanha das Montanhas. Ninguém, nem locais, nem viajantes, conseguem mesmo escapar do fascínio inconfundível que ele exerce. Mítico, majestoso e encantador, a forma triangular de Matterhorn, a montanha que é símbolo máximo de Zermatt, é um dos principais ícones da própria Suíça. Imponente no horizonte alpino, como se estivesse apontando para o céu, essa montanha de proporções estéticas tão perfeitas sempre foi espécie de imã para os montanhistas, desafiador, mágico e instigante. Mas hoje o Matterhorn cativa não apenas aventureiros como também os mais sedentários turistas. Do centro de Zermatt, ele é facilmente visível, grandioso e imponente nos dias limpos e claros. Ao amanhecer, quando as nuvens se dissipam, os primeiros raios de sol criam uma luz quase dourada em seu cume, e seu contorno inconfundível continua visível da cidade mesmo sob a luz da lua. Budapeste. A capital da Hungria tem uma arquitetura histórica mais espalhada, 75% dela destruída na Segunda Guerra Mundial e reconstruída no estilo original. Algumas pérolas saltam à vista, como o magnífico prédio do parlamento, mas muitas de suas pepitas precisam ser garimpadas na paisagem. O Danúbio, fonte de inspiração para muitos artistas, separa com sua imensidão Buda e Pest, duas grandes cidades que hoje se unem para formar uma das principais capitais europeias mais importantes. Enormes pontes unem as margens, aproximando Buda, antiga sede real e zona residencial mais elegante, e Pest, o coração econômico e comercial da cidade. Atreva-se a se perder por suas ruas cheias de história e descubra por que Budapeste é chamada a Pérola do Danúbio e é visitada por mais de 7 milhões de turistas por ano. É verdade que Budapeste não é uma cidade de conto de fadas, mas o que diferencia os viajantes dos turistas é a capacidade de ver além e encontrar a beleza de uma cidade por trás das fachadas. Para facilitar a visita, recomendamos que você comece lendo a informação geral de Budapeste e depois confira as visitas imprescindíveis. Lisboa. Há muito o que fazer em Lisboa. Você irá se encantar com as calçadas de mosaico em pedras, os azulejos nas paredes, as ladeiras coloridas, as casas com roupas penduradas nas janelas, os mirantes com belas vistas, as atrações cheias de história e deliciosa gastronomia, farta e acessível como em poucas capitais europeias. Também conhecida como Terreiro do Paço, a Praça do Comércio fica à margem do rio Tejo e você certamente passará várias vezes por ela ao longo de uma estadia em Lisboa. A capital de Portugal já esteve envolvida em inúmeros eventos marcantes da história, e hoje continua gerando novos conteúdos e interesses.
Prepare-se para viajar para Lisboa e presenciar visuais deslumbrantes, naturais ou construídos, além de todo tipo de arte e eventos especiais. Lisboa é considerado um dos berços da história e da cultura europeia e portuguesa. Atenas. Três milênios de idade e um povo preocupado com seu legado fazem da herança histórica de Atenas uma maravilha difícil de superar. A riqueza do passado se encaixa em uma metrópole europeia moderna que, se observada na sua aparente confusão de carros e poluição, é prontamente radiografada como boêmica, cosmopolita e eclética. Quem caminha por suas ruas sente de primeira o aroma de cordeiro, iogurte, alho, limão e outros itens da deliciosa culinária grega. Andar em Atenas é também viajar no tempo, flagrando os sacerdotes ortodoxos e se misturar com a multidão na praça do Sintagma, ou vendo automóveis passar em frente ao Arco de Adriano. Paradoxos estimulantes a se contemplar entre belos restaurantes. Uma vida noturna agitadíssima, e sim é verdade que muitas noitadas gregas acabam com gente dançando em cima da mesa. Veneza. Que outro complexo urbano do mundo consegue manter a unidade mesmo estando espalhado por 118 ilhotas banhadas por pequenos canais e com 400 pontes? E que outro lugar sustenta tantas obras-primas de arquitetura e da arte em tão pouco espaço? A geografia labiríntica de Veneza surgiu durante as invasões bárbaras, intensificadas nos séculos V e VI, quando habitantes dos povoados de Veneto e de regiões vizinhas eram forçados a fugir para pequenas ilhas. Novas comunidades insulares foram se formando, e por volta do século X, Veneza já era uma força comercial que se espalhava pelo Mediterrâneo, conquistando territórios que se estenderam até a Grécia. Tal poder proporcionou também o desenvolvimento cultural e arquitetônico da cidade, que se transformaria em um perfeito museu ao ar livre. Florença. Cada curvinha perdida das estradas da Toscana reserva um deleite único. Ora por uma igrejinha milenar esquecida, ora pela luz da tarde pincelando os campos de girassóis e vinhedos. E quando esse cenário encantado parece ser o suficiente, eis que surge Florença, a cidade responsável juntamente com Roma e Veneza pelo status de terra dos sonhos da Itália. Desenvolvida às margens do rio Arno, sobre a qual ainda preservam sensacionais pontes ancestrais, a cidade de mais de 2000 anos teve seu auge no Renascimento, momento histórico que contribuiu não apenas para a beleza dos seus casarões, mas também para que ali reunisse, ao longo dos séculos seguintes, uma grossa fatia da melhor arte já produzida no território italiano. Estima-se que aproximadamente 40% do acervo artístico do país estão nos museus e nas ruas de Florença. Londres. Londres é a cidade mais importante da Inglaterra e do Reino Unido. É uma divertida mistura de tradições e maluquices, que ouve aceleradíssimas músicas em 3 acordes e se deleita com intermináveis partidas de cricket, que acerta o relógio ouvindo o Big Ben e ama seu novo cartão postal, o London Eye. Por um longo período, a cidade foi a capital de um império onde o sol nunca se punha. Hoje, porém, despida de parte do poder político e econômico, mostra uma face dinâmica e divertida, com museus maravilhosos como Tate Modern e National Gallery. Sendo a face da Europa, Londres é a cidade mais procurada por turistas que vão para a Europa. Amsterdã. Amsterdã é a capital da Holanda. Os canais e centenas de pequenas pontes a tornam uma cidade única. Embora possua uma estrutura de cidade grande em relação a transporte e organização, ainda mantém todo um charme de cidade pequena. Amsterdã possui uma infinidade de coisas para fazer: praças, parques, museus, passeios pelos canais, cervejarias, coffee shops e muito mais. São dezenas de atrações para agradar todo tipo de viajante.
Além disso tudo, a cidade por si só já é uma grande atração. Passear pelas ruas de Amsterdã cruzando os canais já é uma excelente forma de aproveitar sua viagem. Mas alguns passeios são imperdíveis, como o Museu de Van Gogh, a casa de Anne Frank e, para os amantes de cerveja, a Heineken Experience. Atrações ao ar livre também não podem faltar no roteiro, como um passeio de barco pelos canais, um tour de bicicleta por Amsterdã e um tour pelo famoso Red Light District. Istambul. Augusta, Antônia, Nova Roma, Bizâncio, Constantinopla e finalmente Istambul. Esses nomes emocionantes lembram o passado misterioso e encantador da cidade. Istambul pode ser considerada como a combinação de uma cidade antiga e moderna, bem como uma mistura islâmica e mediterrânea de culturas em uma atmosfera cativante. Existem poucas cidades no mundo que podem ser tão agradáveis de experimentar e aproveitar como Istambul. A cidade possui mais de 8.500 anos de história e já foi a capital de 3 impérios gloriosos, como o Império Romano, Bizantino e Otomano. Além de ser a maior e mais popular cidade da Turquia, Istambul também é o maior centro cultural e financeiro da Turquia. Istambul é considerada a ponte que liga a Ásia à Europa do ponto de vista cultural e geográfico. Existem infinitos lugares turísticos e que todos nós temos um sonho de conhecer na Europa, e hoje esperamos ter trago alguns dos futuros destinos de sua viagem para o continente. E por hoje é só isso. Espero que tenham gostado e até mais.